Pessoal, agora falando de vetor gradiente. Finalmente iremos falar sobre o vetor gradiente e o que é o vetor gradiente. Bora lá. Gente, quando a gente assume z igual a f de xy, ou seja, fazendo que eu tenho uma função que admite derivadas parciais em x0 e y0, ou seja, eu estou falando o quê? Que é uma função diferenciável, ou seja, admite suas derivadas parciais, existem, são contínuas no ponto, e basicamente isso, né? O que acontece? Existe um vetor que se chama vetor gradiente, que é o vetor cujo tem coordenadas e suas derivadas parciais. Exatamente, é um vetor cujas suas coordenadas são as derivadas parciais. Então, eu vou ter a seguinte coisa, seja z uma função de duas variáveis reais, f de xy, de tal forma que z, esta função, ela admite derivadas parciais em x0 e y0. Ou seja, essa função que admite derivadas parciais é uma função diferenciável, né? Uma função basicamente contínua no dado ponto e que suas derivadas parciais existem logo, né? Diferenciável, que admite derivadas, admite parciais não, admite derivadas parciais, em x0, y0, o vetor, e eu vou colocar aqui o vetor, tá? O vetor aqui. E é assim que a gente faz a representação do vetor. O vetor da função f de x0, y0 é igual. E aqui a gente vai colocar as coordenadas desse vetor, né? Vai ser igual a derivada parcial f em relação a x, tá? Para um ponto x0, y0. E aqui a derivada parcial de f em relação a y, tá? De x0 e y0 também. Então aqui as coordenadas exatamente desse vetor, né? Então o que a gente está vendo aqui? Outra forma de você ver isso aqui também é como grade f x0, y0, tá? É outro símbolo que você pode ver aí, tá? Mas geralmente o símbolo é esse daqui. Então isso aqui é basicamente o quê? Quando a gente fala desse vetor, é como se a gente estivesse trabalhando com a função vetor, né? Que eu tenho o quê? É como se tivesse uma função aqui. Em vez de eu desenhar o terceiro eixo, que seria o eixo x e o eixo x, y, z, eu pegue apenas o eixo x e y e eu tenho um vetor. E esse vetor se chama vetor gradiente em um ponto x0, y0. x0, y0, em que as suas coordenadas são exatamente suas derivadas parciais, tá? São suas derivadas parciais. Que é exatamente suas derivadas parciais. Então, o que acontece? Esse vetor vai ter essas coordenadas, então eu posso colocar ainda em função dos vetores unitários, né? I e J aqui, né? E aqui a gente obtém, então, a gente pode colocar assim, ó, que o vetor gradiente, nesse caso, esse vetor gradiente tem que ter esse símbolo mesmo, f de x0 e y0 é igual a df dx, vetor i, mais df dy, vetor j, tá? Isso aqui é o vetor gradiente, tá bom, gente? Aí você fala, poxa, tá, tem condições, esse vetor gradiente, beleza, entendi, é um vetor ali que fica no domínio da minha função, né? De uma coordenada xy, porém, que esse vetor gradiente parece ter uma notação especial, parece uma nova função, né? Sendo que é uma função de duas variáveis. Realmente, é uma ideia interessante, né? Porque geralmente quando a gente pega a distância entre pontos, é basicamente assim. Agora você vai entender, esse vetor de deslocamento que eu tinha na minha definição, lá na minha definição inicial que eu falei, sendo que é apenas para o domínio da minha função, cadê? Deixa eu procurar aqui. Cadê o limite? O limite tá mais para baixo. Aqui, ó, esse vetor de deslocamento que eu estava tratando agora, que está aqui no domínio da minha função, ele é exatamente esse vetor gradiente, olha só. E por coincidência, esse vetor gradiente, ou coincidência ou não, né? Esse vetor gradiente aqui, eu posso achar as coordenadas em função de suas derivadas parciais, olha só que massa. Então,
eu ainda tenho o quê? Eu ainda consigo, em função desse vetor gradiente, escrever o que significaria a minha função f de xy ser diferenciável no ponto, em função dos seus vetores gradiente, tá bom? Então, uma forma de ver isso daí, perfeito? Em função do vetor gradiente. E como que a gente viria a diferenciabilidade em função do vetor gradiente? A gente viria da seguinte forma: o que significa uma função ser diferenciável? Uma função ser diferenciável significa o quê? Significa eu ter o limite de E de HK, né, que a gente viu, quando eu tenho um HK tendendo as coordenadas 0, 0, isso dividido pela norma de HK igual a 0. Significa eu ter esse limite aqui, né? Sendo que eu ainda posso fazer uma coisa melhor. Eu posso fazer a seguinte coisa: f de xy, suponho que eu tenho uma função f de xy que é diferenciável em x0, y0. Então eu vou ter f de xy é igual a f de x0 mais y0, mais essa derivada parcial é f de x, x0, y0, vezes x menos x0, ou seja, eu estou colocando meio que como fosse a equação do plano tangente, mas que nesse caso o que eu vou fazer? Eu vou colocar a seguinte coisa, ó, df dx, eu vou escrever aqui, ó, x menos x0, tá? Mais df dy, x0, y0, x menos, y menos y0, mais essa função erro de x de y. Observe que eu posso fazer a seguinte coisa. Eu posso escrever df dx desses pontos x0 e y0, x menos x0, mais esse df dy, x0, y0, y menos y0, sendo exatamente o produto do vetor gradiente f de x0 e y0, que são as derivadas parciais, multiplicado por x menos x0, mais y menos y0. E isso daqui é a mesma coisa de ter as coordenadas dos pontos x, y menos x0, y0. Né? Então, isso aqui é multiplicado pelo vetor gradiente, f de x0 e y0. Então, uma forma de você ver a diferenciabilidade de uma função de duas variáveis é exatamente através do seu vetor gradiente também, tá? E a gente tem essa função erro e de xy, a gente isola ela, divide exatamente pela norma dessa coordenada aqui, e a gente obtém, então, uma das condições de diferenciabilidade, tá bom? Nesse caso eu não vou tratar, porque não vai ser utilizável agora. Na verdade vai ser utilizável sim, tô dizendo merda. Vai ser utilizável sim. Vou ter que fazer isso aqui. Então a gente vai falar a gente vai falar agora exatamente disso aqui, da diferenciabilidade, tá? Olha só o que a gente vai fazer. Eu tenho e de xy, então, como a seguinte coisa. F de xy menos, bora lá, deixa eu parar pra pensar aqui, f de xy menos f de x0, y0, menos esse vetor gradiente, né? Esse vetor gradiente, f de x0, y0, e multiplicado exatamente por xy menos x0, y0, aqui, né? Então, isso aqui é o e de xy. Então, agora o que acontece nesse e de xy aqui, que eu tenho, se eu dividir ele pela norma, exatamente a norma das coordenadas, da diferença das coordenadas ali, x0 e y0. Opa. O que acontece? E eu aplicar o limite disso quando xy tende a x0 e y0. É isso que eu quero fazer. Então, bora lá. Limite de e de xy sobre a norma xy menos x0, y0, quando eu tenho que esses pontos xy tendem a x0, y0, e a gente vai provar que isso aqui é igual a zero, tá? Aí vai ver isso aqui igual a zero. E como que a gente vai ver isso aqui igual a zero? Saca só. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma entre aspas, vista aqui, ó. Aí vai falar que x, esse x grande, ele é exatamente as coordenadas xy.
e vai tomar um x0 grandão, que vai ser um representante das coordenadas x0 e y0. Então, a gente vai substituir isso em e de xy, y. Então, vai ficar e de x é igual a f de x menos f de x0 menos vetor gradiente f de x0 grandão, e isso multiplicado por x menos x0. Então, o que acontece isso? Decorre daqui o quê? Que vai decorrer daqui exatamente... Aliás, isso aqui é f de x, tá? Mais a função erro, e de x. Agora tá certo. É de x. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair tudo isso aqui pro outro lado, né? Isso aqui é x... Oh, meu Deus, eu escrevi as coisas erradas, cara. Escrevi algumas coisinhas erradas aqui, calma aí. Ah, não, eu escrevi certo. Tava certo que eu escrevi, perdão. Era só trocar o sinal. X menos x0 é x menos x0. Beleza. Isso aqui é de x, né? E aí vai dividir exatamente por quê? Por x menos x0. Certo? Então, vou ter o quê? E de x. O limite disso quando... o limite de e de x. Primeiro, se xy tende a x0 e y0, então a diferença entre x menos x0 vai tender a zero. Ou seja, x tende a x0. X tende a x0. Beleza. X tende a x0. Se x tende a x0, observe que ao substituir aqui, essa parcela vai embora. Consegue ver isso aqui? Essa parcela vai embora? Consegue, né? Se você consegue ver que essa parcela vai embora, observe que não é só essa parcela que vai embora. Não vai ser só essa parcela que vai embora, não. Eu teria o quê? Eu teria e de x e eu poderia dividir por x menos x0 antes de colocar essa parcela embora. E eu vou dividir exatamente pela norma. Dividir exatamente pela norma. A norma de x menos x0. E isso aqui é igual a zero. Por quê? Porque isso daqui tudo é igual a zero. Veja que substituir x em x0, sendo contínua, porque é diferenciável, isso aqui vai zero. Isso aqui também vai dar zero, por causa que essa parcela dá zero. Então, o limite de e de x vai para zero. Então, ao dividir por norma de x menos x0, não vai mudar nada, vai continuar zero. Então, isso aqui é uma nova condição, assim por dizer, de diferenciabilidade, tá? Então, uma função f de x é de função variável real única, ser diferenciável em x0, a gente pode fazer meio que esse translocamento, entre aspas, para o vetor gradiente, através disso daqui. Então, é outra forma da gente provar uma outra notação, assim por assim dizer, de diferenciabilidade em função do vetor gradiente, tá bom? Isso aqui vai ser utilizado na regra da cadeia, tá? A gente vai chamar essa função e de x de uma função auxiliar, né? De uma função auxiliar. E é basicamente isso, tá, gente? Espero que tenham gostado e realmente agora... esses vídeos possivelmente vão estar saindo aí, eu vou estar gravando esse final de semana. Aliás, já estão gravados, né? Vou estar editando não, porque eu nem edito meus vídeos, né? Mas vou estar enviando final de semana eles aí pro YouTube e vocês vão estar vendo esse negócio de cálculo 2. Então, espero que tenham gostado e regra da cadeia no próximo vídeo.